Bora começar essa live sem muita enrolação, porque o YouTube já tirou nosso tempo, muito do nosso tempo, né? Vamos lá, galera. Vou pegar aqui a caneta. Pessoal, vou começar. Desculpa aí, tecnologia, vocês sabem como é que é. Não sei o que está acontecendo. Eu acredito que seja alguma coisa na minha internet. Vamos lá, porque aqui no Instagram a gente infelizmente só tem 30 minutos. Seguinte, antes da gente começar, quero pedir uma coisa para vocês. A partir de agora, eu quero dar um recado para se tem algum proprietário, se tem alguma pessoa que não é veterinária que está assistindo a gente, por favor, não realize nenhum tipo de procedimento ou não faça nenhum tipo de medicação em qualquer animal que seja seu ou de qualquer outra pessoa, simplesmente por estar adquirindo este conteúdo dessa live ou de conteúdos que eu posto durante todos os dias aí, beleza? Vocês sabem que a coisa que eu mais quero é ter uma sala cheia e eu sempre falo para vocês o seguinte, ó, eu não quero nada em troca. A única coisa que eu quero quando eu faço uma live é ter uma sala cheia. E o sonho da minha vida é o seguinte, o sonho da minha vida é ter uma sala com 100 pessoas. E a gente quase conseguiu já por duas vezes. A gente chegou aí quase 90 pessoas já duas vezes. E hoje eu vou pedir uma coisa para vocês. Hoje eu vou pedir para vocês compartilharem comigo. Eu quero que vocês façam, quem puder, o seguinte: tira um print da tela e posta um hashtag vem pra live. Posta aí para vocês no stories de vocês um hashtag vem pra live, que é a única coisa que eu quero. Aqui é tudo de graça, tudo que eu quero é passar conhecimento para vocês e encher essa sala, então eu quero a ajuda de vocês. Vamos falar hoje de diagnóstico de FIV-FeLV. Diagnóstico de FIV-FeLV é uma das coisas que tem muita dificuldade do pessoal. Muita gente confunde muito quando vai falar de FIV, quando vai falar de FeLV, na hora que dá positivo, quando que é falso positivo, quando que é falso negativo. Então hoje a gente vai falar bastante disso. Eu quero começar, eu vou mostrar muito para vocês as imagens do meu computador que eu iria mostrar durante as apresentações de slide do YouTube. Então, em alguns momentos, eu vou virar a tela do celular, beleza? Eu quero que antes de a gente começar a falar do diagnóstico, vocês vejam isso. Deixa eu colocar aqui, bater um... Aqui vocês, para quem não conhece, esse é o Snap mais famoso que a gente tem, que é o da IDEXX. O da IDEXX é um teste, é um ELISA para FIV-FeLV. Esse primeiro que aparece, essa bolinha de cima, é sempre o controle. O direito, se aparecer positivo para FeLV, esquerdo positivo para FIV, os dois positivo para FIV-FeLV. Se aparecer só a bolinha de cima, é o controle, tá? Então quer dizer que ele é negativo. Se não aparecer a bolinha de cima, meu amigo, o seu teste falhou. Você tem que fazer um novo. Existem outros testes que podem ser utilizados, tem principalmente o da Aleri, que é mais em conta. Então, assim, você não tem que fazer exclusivamente o teste da IDEXX. Uma coisa que eu quero falar para vocês, já teve um estudo que usou o teste da Aleri e o teste da IDEXX em milhares de pacientes, foi um estudo muito grande, e o resultado foi semelhante. Se você falar assim para mim, Luiz, aqui o IDEXX é mais barato, a Aleri é mais barato, quero comprar a Aleri, beleza, tá? A gente usa o teste da IDEXX, porque hoje ele é o mais famoso. Então pode usar o da IDEXX, não tem problema, tá bom? Uma das coisas que eu quero que vocês anotem, eu quero que vocês anotem isso para mim. Quando a gente fala de FIV-FeLV, tem uma diferença muito grande. E aqui, eu quero começar, vou até fazer, vou tentar virar aqui, que eu quero fazer as observações. O que são as observações? São as coisas que eu quero que vocês não podem sair dessa live em hipótese nenhuma sem saber. Deixa eu ver se isso vai aparecer. O Snap. Ó, deu certo. Para FIV, detecta anticorpo. FIV detecta anticorpo. Para FeLV, detecta antígeno.
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês não podem sair daqui sem saber é isso aqui, ó. O SNAP não detecta anticorpo para os dois. Quando a gente fala de FIV, ele detecta anticorpo e quando é FeLV é antígeno. Pô, Luiz, mas isso faz diferença? Isso vai fazer uma diferença drástica pelo seguinte, para começar, se é para FeLV é antígeno, não é anticorpo, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, que vocês não podem errar, que é o principal erro que eu vejo, que o pessoal me pergunta muito. Luiz, a vacina interfere no teste? Se eu fizer a vacina, pode dar um falso positivo? Não, porque não é anticorpo, ele não detecta o anticorpo, detecta o antígeno do vírus da FeLV. Então você pode ficar totalmente despreocupado quanto a isso. Ah, Luiz, e a vacina para FIV? Interfere? Interfere, mas a gente não tem a vacina no Brasil, é uma vacina que não tem muita qualidade ainda, a galera ainda não está muito em teste, em estudo, a vacina de FIV, mas influencia sim, a vacina que a gente tem hoje no exterior influencia, mas é para FIV, para FeL você pode vacinar sem problema nenhum. Agora, vamos falar mais um pouquinho de FIV. Nós estamos com 69 pessoas, pessoal. Hashtag vem pra live. Quem tiver aqui, tira um print, coloca lá no Instagram, no Stories, no hashtag vem pra live. Vamos encher essa sala. Será que a gente consegue 100 pessoas? E 69 pessoas para uma sexta-feira? Nós amamos vocês de coração. De verdade. Tudo que eu quero é ver essa sala cheia. Então vamos lá. Pessoal, FIV. Diagnóstico de FIV. Vamos falar disso agora. Principais erros e acertos. Quando a gente faz um SNAP, tem duas maneiras da gente diagnosticar FIV: SNAP e PCR. Quando a gente fala de FIV, anota aí no seu rodapé, que eu tenho certeza que você está com o caderninho anotando. Esquece PCR. Não existe uma técnica boa. Opa, deu uma travada aqui e voltou, né? Vamos lá. Não tem nenhum teste bom, não tem nenhum PCR bom para FIV. Para FIV é o SNAP. E a especificidade, pessoal, e a sensibilidade do SNAP que a gente tem para FIV é de 96 a 98%. Então, se você pega um SNAP seu, deu FIV, não adianta chorar. Vamos ficar naquela assim, será que daqui 6 meses fazer de novo? Não. Pessoal, FIV é o seguinte, agora eu vou abrir um slide e vou virar a tela do meu celular e eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? Mas antes disso eu quero só colocar, o Rafael entrou, vou até acenar para esse cara aqui que eu gosto dele. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, como o teste SNAP detecta o anticorpo anti-FIV de um animal, você concorda comigo, se um filhote, se a mãe for positiva para FIV, e esse filhote ainda tiver os anticorpos anti-FIVs da mamãe, o teste vai pegar? Porque é... Voltou. Pessoal, eu tô achando que... Eu acho que o problema tá sendo a minha internet que tá bugando, hein? Voltou agora? Calma aí. E aí, voltou? Só me fala, pessoal, se voltou aí. Tá, massa, voltou. Então, assim. Então, o que eu tava falando para vocês era do teste SNAP, quando compara os anticorpos da mãe. Então, é o seguinte, toda vez, pessoal, a mãe, os anticorpos anti-FIVs duram no organismo do gatinho filhote por 6 meses. 6 meses. Então, é importante você saber que se você, pessoal, toda vez que você pegar um filhote com menos de 6 meses e ele der positivo para FIV, você é obrigado a testar aquele gatinho quando ele tiver mais que 6 meses. Pode ser que ele tenha dado positivo porque ele é positivo? Sim, pode. Mas a grande questão é que você pode ter ali, aquele teste pode ter positivado porque aquele anticorpo não é do filhote. É um anticorpo materno ainda. Então, anota aí, esse é o principal ponto que eu quero que vocês pensem sobre FIV, tá bom? Detecta anticorpo e até 6 meses
até um filhote com até 6 meses pode dar positivo por causa do anticorpo da mãe. Então, vamos virar aqui, que eu quero que vocês entendam esse resuminho rápido que eu fiz para vocês. Isso aqui é sobre FIV, beleza? Você vai fazer um SNAP, pessoal. O SNAP, se você fez ele acima de 6 meses e deu positivo, acabou. Seu paciente é positivo. Não precisa chorar, não adianta inventar moda. Acima de 6 meses, deu positivo, é positivo. Acabou. Deu negativo com menos de 6 meses, você vai repetir o teste com idade igual ou superior a 6 meses. Então, se fez o SNAP, deu negativo com menos de 6 meses, você vai repetir. Ah, Luiz, depois de 6 meses eu repeti esse teste e o novo teste deu positivo. Então, seu paciente é positivo. Agora, se o novo teste der negativo, seu paciente é negativo. Certinho? Aqui, vou até fazer uma correção junto com vocês aqui. Aqui tá aqui, ó, negativo em qualquer idade. Aqui tá errado, negativo acima de 6 meses. Aí, agora tá certo. Deixa eu tentar focar aqui. Não deu. Então vamos voltar. Eu vou mandar esses slides para a lista VIP, mas eu quero que vocês anotem. Isso vai ser o seguinte. Eu quero que vocês anotem assim, SNAP. Se ele der positivo acima de 6 meses, o seu paciente é positivo. Ponto. Agora vai para outra linha. Deu negativo acima de 6 meses, o seu paciente é negativo. Ponto. Acabou. Certinho? Agora, deu positivo um paciente com menos de 6 meses, você repete o teste quando ele tiver idade igual ou superior a 6 meses. Se o novo teste der negativo, é porque o seu paciente é negativo. Aquele primeiro teste que deu positivo era anticorpo da mamãe. Se o novo teste deu positivo, é porque aquele filhotinho realmente era positivo, não era anticorpo da mãe, tá bom? Ele realmente tem o vírus da imunodeficiência felina. Dúvidas? Agora é o momento. Pessoal, se tem dúvidas sobre diagnóstico de FIV, é agora. Porque a gente, na última live que teve na semana passada, pelo amor de Deus, a gente estava falando de um treino, o pessoal estava perguntando de outro. Então, para a gente não confundir e acontecer aquilo de novo, vamos lá fazer as perguntas. Olha que pergunta bacana da Flávia. Eu ia falar disso no final, mas eu já vou responder. Usa o soro ou o sangue para realizar os testes. Pessoal, embora o fabricante, principalmente a IDEXX, recomende o uso de sangue total, soro ou plasma, eles mesmos falam em bula que pode usar qualquer coisa. Estudos já mostraram que o anticoagulante pode sim influenciar no seu resultado. Então usa soro, tá bom? Porque se for plasma, você vai ter que usar anticoagulante. O negócio não é o sangue total, ou plasma ou soro, é o anticoagulante que pode atrapalhar. Principalmente, um erro que o pessoal discute muito, o pessoal já falou muito isso nos congressos felinos, você pega um tubo, às vezes, um tubo com anticoagulante, que é para 4 ml de sangue, aí você coleta 1 ml de sangue, coloca nesse tubo. Tá totalmente diluído aquele sangue com anticoagulante. E a gente comigo, não. E eu acho que voltou. Voltou, galera. Tá tudo bem aí, amor? Só esperar o pessoal falar se voltou. Ah, porque tá atrasado aí. Voltou, vou só aí. Nossa senhora, pessoal, é a minha internet mesmo. Mãe, eu vou ligar na net. Ave Maria.
Desculpa, não podia falar, né? Reclamar não. Então, agora a gente falou sobre FIV. Pessoal, agora o seguinte. Uma coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado quando a gente fala do diagnóstico da FIV é o seguinte. Uma vez que o animal é mordido, pode demorar mais ou menos de 1 a 6 meses, pessoal, para um gato começar a produzir anticorpos contra o FIV. Então, se o animal foi mordido hoje, você fizer o teste hoje, ou fizer o teste amanhã, ele vai dar negativo. É óbvio que ele vai dar negativo, porque não teve tempo ainda para o gato produzir os anticorpos anti-FIV. Só que FeLV é mais fácil, que demora 30 dias certinho para começar a produzir anticorpo. FIV é muito variável. É de 2 a 6 meses. Vamos lá, pessoal, travou bem na hora que eu respondi, pessoal, se usa soro, tá bom? Os fabricantes, eles recomendam o uso de sangue total, soro, plasma, tanto faz, mas estudos já mostraram que o melhor de se usar é o sangue, é o soro, tá bom? Porque o problema é o anticoagulante, tá bom? Então usa soro. Quase 80 pessoas, vamos lá, hashtag vem pra live. Então, uma coisa que eu quero que você... galera, eu uso soro, tem que usar soro, tá bom? Agora, Luiz, é difícil, eu quero usar o sangue total. Eu posso usar o sangue total? Pode. O que você não pode fazer, talvez tenha travado na hora que eu falei. Você não pode pegar um tubo de anticoagulante para 4 ml daquele roxinho, pegar 1 ml de sangue, colocar naquele frasco para 4 ml e usar aquilo para fazer o teste. Aquele sangue está totalmente diluído com anticoagulante, tá bom? Isso é importante. E aí, agora falando dessa questão de quanto tempo demora para começar a produzir anticorpos, é de 1 a 6 meses. FIV é muito variável. Pessoal, FeLV, 30 dias começa a produzir antígeno suficiente para positivo no teste. Então, FeLV, 30 dias depois você faz o teste, deu positivo. Então, o que é complicado? Aí o pessoal fica falando, e aí, galera? E aí, quanto tempo depois o meu gato fugiu de casa, foi mordido? Quanto tempo depois eu faço o teste? 6 meses. E se eu precisar fazer quarentena? 6 meses. Nossa, Luiz, mas eu vou ter que fazer... De 6 meses não, de 1 a 4 meses, tá? São 120 dias, esquece os 6 meses, são 4 meses, eu buguei aqui, tá bom? Então, a FeLV demora 30 dias certinho para produzir o antígeno e dar positivo no teste, e o vírus da FIV demora mais de 1 a 4 meses para começar a produzir anticorpo. Então, se ele fugiu de casa, foi mordido hoje, quanto tempo depois eu faço o teste? Daqui 4 meses. E quanto tempo tem que ficar de quarentena se você tiver 1 milhão de gatos? 4 meses. Isso aí, gente, só não tem o que discutir, tá bom? Luiz, eu estou muito ansioso. Eu posso fazer o teste 30 dias depois para ver para FeLV? Pode. Só que se der negativo para FIV, daqui a uns meses você vai ter que testar de novo. Beleza? Vamos ver aqui. Não, só pessoal. Na FeLV pega antígeno e FIV pega anticorpo. Então demora 30 dias para produzir antígeno suficiente da FeLV, tá? Aquele organismo ter antígeno suficiente para o teste dar positivo, tá bom? Para a FeLV. E de 2 a 4 meses para o organismo produzir anticorpos anti-FIV o suficiente para pegar o teste, tá bom? É o contrário. Posso usar o sangue direto da seringa após a coleta? Pode. Beleza. Vamos lá. 76 pessoas. Agora, o mais difícil de todos os diagnósticos é o diagnóstico da FeLV. Pessoal, seguinte. Quando a gente fala de FeLV, é difícil você saber o diagnóstico, entender bem o diagnóstico da FeLV, sem você entender o vírus, o ciclo do vírus, depois que ele entra no organismo, nem que seja o básico, tá bom? Você tem que entender um pouquinho disso.
Então eu quero fazer essa revisão rapidinho com vocês. Uma vez que aquele vírus é inoculado no gato por mordedura, por um contato com alguma excreta, a gente tem que lembrar que 80% do vírus da febre é excretado na saliva, tem secreção ocular, urina, fezes, sim, mas o principal meio de contaminação ainda é a saliva, principalmente a mordida também, beber e no mesmo frasco, vasilha de água, comer na mesma vasilha de água, tá bom? Depois que o animal acabou de ter o contato, pessoal, a live de hoje é sobre o diagnóstico, tá bom? A gente não vai focar em sintoma, a gente não vai focar no tratamento, essas coisas, porque aqui é só 50 minutos, então a gente tem que focar o nosso tempo máximo possível, tá bom? Então hoje a gente vai falar muito sobre o diagnóstico, certinho? Então olha só, se você, depois que o vírus acabou de ser inoculado no organismo, ele vai entrar em contato com o sistema imunológico do organismo. E a partir daí, a gente começa uma fase que chama viremia transitória, que é como se fosse uma infecção primária. Imagina uma infecção primária. Aquele primeiro contato, aquela primeira batalha entre o vírus e o organismo. Tá bom? Demora mais ou menos 30 dias para isso acontecer. É aquilo que a gente estava falando. Se você fez, acabou de sair, acabou de fugiu hoje, tomou uma mordida, não adianta testar se você está pensando em febre antes de 30 dias. Quando dá 30 dias, começa essa infecção transitória. Alguns lugares você tem que encontra ainda como infecção primária, mas infecção primária já é antigo, a gente chama isso de infecção transitória. Infecção transitória é essa primeira batalha do organismo com o vírus da felve. Nesse momento, se você fizer o SNAP, tanto faz. Então anota aí. Primeiro, eu quero que vocês anotem. Infecção transitória. Primeiro contato do organismo com o vírus da felve. Nesse primeiro momento, você vai anotar embaixo. SNAP positivo, o ELISA positivo e PCR positivo. Nesse momento, pessoal, não adianta. Se você fizer o SNAP, vai dar positivo. E se você fizer o PCR, vai dar positivo. Alguns animais passam por uma infecção que a gente chama de infecção abortiva. Na hora que o vírus da felve entra no organismo, o sistema imune é tão rápido, tão ágil, tão eficiente, que nem passa por essa infecção transitória e já elimina o vírus totalmente. Elimina de uma vez o vírus, então nem chega a passar por essa infecção transitória, nem faz o que a gente chama de viremia, então nem dá positivo no teste. Mas vamos contar que não aconteceu isso, esse nosso paciente teve a infecção transitória, essa infecção primária. Nesse momento, 30 dias depois do contato com o vírus, você vai ter o ELISA positivo, o SNAP positivo e o PCR positivo. Só que essa briga com o organismo demora mais ou menos 6 meses. Vai ter 6 meses de duração. E aqui pode ter duas situações. O organismo perder a batalha contra o vírus da felve, e aí ele vai ter uma situação que chama infecção progressiva. E aí esse vírus vai estar dentro da medula óssea, e nesse caso de infecção progressiva, você tem um paciente que é ELISA positivo e PCR positivo. O SNAP é positivo e o PCR é positivo, na infecção progressiva. O que é a infecção progressiva? Vamos repetir, é um animal que passou pela infecção transitória e o sistema imune não foi competente. Então coloca, depois de infecção primária, coloca um risquinho para cima, coloca assim, uma setinha para cima. Sistema imune não competente igual infecção transitória. Aí coloca PCR positivo, SNAP positivo. Só que o organismo pode ser bom. Ele pode ser extremamente eficiente. E aí ele consegue suprimir a infecção viral de uma maneira altíssima. Nessa situação, imagine a medula óssea como se fosse uma prisão. Nessa situação de infecção transitória, que o organismo, imagine que é uma guerra e o organismo ganhou essa guerra contra o vírus da felve, ele vai colocar aquele vírus, vai ficar na medula, só que o organismo consegue suprimir a replicação viral de uma maneira tão intensa que esse paciente não consegue produzir carga viral o suficiente para dar positivo no SNAP. Então, na infecção transitória, você vai colocar uma outra setinha para o outro lado e vai escrever sistema imune competente igual infecção regressiva. Na infecção regressiva, o seu SNAP dá negativo.
Porque esse paciente não consegue, esse vírus não consegue se replicar, o sistema imune está suprimindo ele o máximo possível. Mas se você fizer o PCR, se você procurar o DNA viral por uma técnica de PCR, esse paciente vai dar positivo. A dúvida que não quer calar, um paciente regressivo, ele pode vir a se tornar um progressivo, esse vírus pode reativar em situações de imunossupressão? Sim. Isso pode acontecer, pessoal. E é o que a gente tem muito medo, algumas vezes, de pacientes que são FIV e FeLV negativo, pacientes que a gente sabe que tem situações, tem que tomar cuidado com a imunidade. Mas qual que é o principal problema? Pessoal, animais que são infecção regressiva, pode anotar uma observação embaixo deles aí. A supressão viral é tão grande que esse paciente nem mesmo é infectante. Ou seja, eu tenho um paciente que é negativo no SNAP, é positivo no PCR. Eu posso colocar ele junto com meus outros gatos? Pode, vacina os outros para a FeLV também, porque vai que um dia reativa. Mas esse paciente não é infectante. Não precisa ficar preocupado, Luiz, eu tenho uma proprietária que tem uma situação, eu posso colocar esse gato no meio de todo mundo? Pode, pessoal. Pode colocar sim. Tá bom? Aí, eu quero agora é o macete de como que a gente faz para fazer o diagnóstico de FIV e FeLV correto. Pessoal, toda vez que você fizer um teste de FIV e FeLV em um paciente, você vai colocar assim agora no seu caderninho, SNAP. Se o SNAP der positivo, você vai repetir esse SNAP 6 meses depois. Por que eu repete exatamente 6 meses depois? Porque a gente tem que contar que essa infecção transitória está começando agora. Certo? Pode ter começado há 4 meses, há 3 meses. A gente não sabe quanto que começou. Pode ter começado naquele dia, aquele paciente ter começado a dar positivo naquele dia. Então, você tem que fazer, toda vez que você fizer um teste ELISA, der positivo para a FeLV, repete o teste 6 meses depois. Repete o ELISA mesmo, pessoal. Se esse paciente der positivo no segundo teste 6 meses depois, coloca na frente igual, paciente infecção progressiva. Aquele paciente tem infecção progressiva. Ele elimina o vírus, ele dá positivo no SNAP e no PCR, tá bom? Então, é o paciente que você mais tem que tomar cuidado com ele. Se seu SNAP deu positivo, depois de 6 meses o seu SNAP deu negativo, o que você vai fazer? Você faz um PCR. Se o seu PCR der positivo, para não confundir, vai me acompanhando e vai escrevendo. Coloca aí, SNAP positivo, 6 meses depois deu negativo. Aí você vai puxar 2 setinhas dos 6 meses depois deu negativo. Uma setinha você vai escrever assim. Negativo. O que eu quero dizer negativo? Se 6 meses depois o seu teste deu negativo de novo, você faz o PCR. Se o PCR der negativo, Luiz, o que aconteceu? Isso é uma coisa extremamente rara de acontecer. Mas o primeiro teste deu um falso positivo. Isso é dificílimo de acontecer, dificílimo, tá bom? Se o primeiro deu positivo, o segundo deu negativo, faz o PCR. O PCR deu negativo também, o primeiro teste deu negativo. O primeiro teste é um falso positivo. Se por acaso, pessoal, o seu PCR deu positivo, pensa comigo, é um paciente que deu ELISA negativo, né? O seu SNAP deu negativo, mas o seu PCR é positivo. Então você tem uma infecção regressiva, tá bom? Esse é o paciente que você não tem que preocupar. Muitas pessoas, muitos autores bons e muitos estudos, pessoal, defendem que se você faz o primeiro SNAP e deu positivo, o segundo, aí 6 meses depois você faz o segundo, você não precisa fazer o PCR. Por quê? Tem 2 opções. Ou aquele primeiro teste deu um falso positivo, seu animal não tem FeLV, ou o seu paciente, o seu gato ou seu paciente tem uma infecção do tipo regressiva. E uma vez que ele tiver uma infecção do tipo regressiva, ele não é contaminante. Tem alguns animais, tem estudos bons que dizem que esse animal com o tempo pode negativar até mesmo o PCR, ele pode se curar
ao longo do tempo, tá bom? Isso não é confirmado, tá bom? Isso é uma hipótese que pode acontecer. Mas que é importante você fazer esse PCR e saber que esse animal é um portador regressivo da FeLV, principalmente porque esse animal, se ele for positivo, só no PCR, ele não é infectante por saliva, ele não elimina o vírus da FeLV pelas secreções, mas ele ainda é contaminante através de transfusões sanguíneas. Então, se você tem um animal regressivo, ele não você pode tranquilamente deixar ele com os outros gatos, certo? Mas ele é contaminante através de transfusões sanguíneas. Por isso que os bancos de sangue sempre tem que fazer o PCR desses pacientes, tá bom? Pessoal, estão perguntando sobre a IFI, que é a imunofluorescência. A gente não está utilizando na rotina. Por que não está utilizando? Primeiro que é muito mais caro, é difícil achar laboratório que está fazendo, e hoje o PCR está muito mais barato, que a gente tem os SNAPs, os PCRs, então assim, não precisa inventar moda com IFI, entendeu? Faz o SNAP e o PCR que é certo. Esse protocolo que eu passei para vocês de diagnóstico para a FeLV sempre vai dar certo, tá bom? E não precisa ficar inventando outros testes. Se você quiser falar com o seu proprietário, olha, deu positivo agora, depois de 6 meses deu negativo, você tem que explicar isso para ele. Porque às vezes ele fala para você assim, não quero fazer o PCR. Eu recomendo, pessoal, PCR pode ser feito com medula ou sangue total, tá bom? O pessoal libera mais. Então, o pessoal está gostando mais de pedir de medula, mas o sangue total ainda é indicado. Pelo menos por enquanto, ainda tem indicação total de se usar o sangue total para fazer o PCR, tá bom? Você tem que fazer com você tem que explicar tudo isso para o seu proprietário. Para começar, primeiro quando você explica tudo isso para vocês, que até eu vou mandar isso aqui para vocês, ó, que é todos os tipos de infecção, e aqui é na prática, né? Como é que funciona, blá blá blá. Você espera 6 meses, repete de novo. Eu vou mandar isso aqui para a lista VIP. Se você não faz parte da lista VIP, você me manda um WhatsApp que eu vou deixar lá o link lá na bio depois, que aí você vai receber. Isso aqui eu vou mandar só para a lista VIP, tá, galera? Porque senão tem que ficar mandando para todo mundo, e-mail para todo mundo, eu não dou conta. Então, agora, só fazer uma revisão rápida. FIV não tem muito mistério, pessoal. Diagnóstico da FIV. Menos de 6 meses deu negativo, é negativo. FIV, pessoal, quando dá negativo, é negativo, acabou. Tá bom? Agora, se deu positivo acima de 6 meses, é positivo, acabou. Se deu positivo antes de 6 meses, repete depois de 6 meses. Se o segundo teste deu positivo, aquele paciente realmente é positivo. Se ele deu negativo no segundo teste, era anticorpo materno. Simples, fácil e tranquilo, tá bom? Agora, para a FeLV, pessoal, para a FeLV é mais complicado porque tem vários tipos de infecção. Então você vai fazer. Esse protocolo é o que a maior parte das pessoas usam, é mais simples e mais fácil de você detectar FeLV nos seus pacientes. Faz o SNAP. O SNAP deu positivo, repete depois de 6 meses. Se o segundo SNAP deu positivo, o seu paciente é progressivo, acabou. Não adianta chorar, começa a fazer a monitorização desse paciente. Se o segundo teste deu negativo, vai para o PCR. Se o PCR deu negativo, o primeiro teste provavelmente deu um falso positivo, o que é muito raro de acontecer. Se o seu PCR, depois que o segundo teste deu negativo, positivar, é porque aquele paciente é um portador de uma infecção regressiva, que, lembrando, pode vir a reativar e virar uma progressiva em caso de imunossupressão severa. E alguns autores defendem a ideia de que esse paciente pode vir a eliminar por completo aquele vírus e não se tornar mais infectante, tá bom? Isso é estudo ainda. Lembrando que o paciente regressivo, ele não é contaminante, exceto por
transfusões sanguíneas. Agora, existe um outro, e aí fechou, pessoal. Agora existe uma outra situação que chama, deixa eu apagar aqui. Tá. Agora, existe um outro tipo de infecção da felve que o diagnóstico é um tanto discordante, né? É muito complicado olhar. Isso é quando você tem infecções focais, alguns que o Sábio falou, infecção atípica, o pessoal chama muito de infecção focal, né? Que é quando esse organismo consegue suprimir a replicação viral, só que em um determinado local. Então, às vezes, você pega um paciente, porra, que tem uma puta de uma uveíte em um olho, e esse animal pode ter uma infecção focal. O problema é que os diagnósticos são muito discordantes, tá bom? Em geral, eles positivam só no PCR, pessoal. Em geral, positiva só no PCR, tá bom? Lembrando que quando for essa situação, isso acontece principalmente em uveíte, tá bom? O uveíte você sempre tem que olhar se aquele gato é felve. Uveíte em gato, sempre desconfie de felve, toxoplasmose. Não é a foco na nossa aula, mas pare com essa ideia que gato não pega toxoplasmose. Diagnostiquei 2 esse ano, viu, pessoal? 2 toxoplasmoses esse ano em gato e uma foi respiratória, tá? Agora, para acabar, a Lariane fez a pergunta que eu ia finalizar sobre a vacina, pessoal. Qual que é a melhor forma de prevenção? Vacinação. FIV, infelizmente, não tem vacina, tá bom? Então, para vacina para felve, pessoal, começa a vacina. Se você pegar a organização de vacinação que tem, a vacinação pode começar de 7 a 8 semanas e de acordo com o veterinário pode fazer o reforço a cada 2 ou a cada 4 semanas até aquele paciente ter 4 meses. Pessoal, em geral, aqui a gente está para simplificar as coisas. Então vamos simplificar. 60 dias você faz a primeira dose da quíntupla. 30 dias depois da primeira dose, você faz a segunda. Ou seja, com o animal com 60 dias você faz a primeira dose, o animal com 60 dias você faz a segunda dose. Quantas doses vou fazer? 3, 4, 5, 6, 7, 8? Pessoal, gato, você precisa fazer 2 doses de vacina. É recomendado hoje você fazer uma terceira dose de vacina se for um paciente que fica na rua, que sai o tempo todo, que você não consegue controlar, que sai e tenha contato direto. Se for seu animal, tranquilo, você pode fazer 2 doses com reforço anual, tranquilamente. Lembrando que só a cepa da felve tem uma imunidade de 2 anos. Então você pode fazer felve, reforço da felve. No ano seguinte você faz quádrupla, quíntupla, quádrupla, quíntupla. Faz a imunização primária com quíntupla, aí depois vai alternando. Um ano quádrupla, um ano quíntupla, um ano quádrupla, um ano quíntupla. Lembrando que a gente sabe que vacinação hoje em dia não tem que fazer todo ano, mas a indicação brasileira ainda é de revacinar todo ano, tá bom? Se você for fazer a revacinação a cada 2 anos, você pode fazer? Pode, mas faz um protocolo legal com seu proprietário, explica isso, tá? Não é todo mundo que pode fazer isso, não. Posso vacinar um gato sem testar? Isso é um dos maiores problemas que tem na medicina felina e a resposta é: pode. Ah, Luiz, e se for um animal negativo? Se for infecção regressiva, a vacina não vai ativar o vírus? Não. Isso é uma lenda que alguém inventou e foi disseminando. Isso não sou eu que estou falando, pessoal. É estudo. Se procurar, as referências nesse país sobre medicina felina estão cansados de falar isso. Você pode sim vacinar um animal felve. Se o animal for positivo e você fizer a vacina, o que vai acontecer? O proprietário gastou mais caro em uma vacina. Se ele for negativo, você já está imunizando. Então, não tenho dinheiro para fazer o teste agora, só tem dinheiro para fazer a vacina. Vacina com a quíntupla. Tá bom? Vacina com a quíntupla. Se ele for negativo, já está imunizando. Se for positivo, se ele for positivo, aí o proprietário só gastou mais uma vacina. Não tem problema. Então, por que precisa testar? Porque você tem que saber se aquele gato é felve ou não. Se aquele paciente não... Por que você testa o animal? Para saber se ele é felve. Porque se ele for felve, ele tem que fazer o acompanhamento dos exames 2 vezes por ano, raio-x,
Você tem que fazer exames de sangue, acompanhar aquele animal muito de perto. E também não é só fel, tem FIV também, tá bom? Pode trocar a marca na segunda dose. Hoje a gente tem duas vacinas principais, né? Eu não vou entrar no mérito disso, não vou falar nos nomes das vacinas, porque eu também não estou aqui para fazer propaganda, tá bom? Pessoal, os fabricantes não recomendam. Se você faz a primeira dose da vacina A, depois quer fazer da vacina B, eles não se responsabilizam caso não tenha imunidade, embora a tecnologia seja a mesma, tá bom? Tranquilo. Agora é a hora das perguntas. Se o PCR, a bolinha da febre aparecer mais clarinha, pode considerar positivo, com certeza, ou é recomendado repetir o teste. Pessoal, apareceu, tá lá no papelzinho deles lá da IDEX. Apareceu, é positivo. Tá bom? Luiz, ainda tô na dúvida. Quero repetir. Beleza, repete. Mas assim, você vai ter uma bolinha que pode aparecer forte ou pode aparecer clarinha. Se aparecer, pessoal, apareceu. É que é igual o teste de gravidez. Se aparecer o segundo risquinho clarinho, não adianta, é positivo. Aí você pode repetir o teste mais 2 vezes, igual eu e minha esposa fizemos, vai dar positivo. Não adianta. Aqui o teste FIV-FeLV é a mesma coisa, igual o teste de parvo, pessoal. Se o segundo teste lá na parvovirose deu clarinho, é positivo, tá bom? Havia aprendido que quando o paciente era FeLV positivo, ele tinha que receber a V4. Não, beleza. Se você sabe que o paciente é FeLV positivo, você vai vacinar com a V4 por quê? Porque não tem por que você vacinar com a quinta. Eu vou dar um exemplo. Na clínica onde eu trabalho, a V4 é 50 e a V5 é 70. Então, para que você vai pagar 70 numa vacina que o melhor dela é imunizar contra a FeLV se aquele paciente você já sabe que ele é FeLV positivo? Agora, a gente está considerando uma situação que você não sabe se aquele paciente é FeLV positivo ou não. Se você não sabe, o proprietário não quer fazer o teste ou não tem dinheiro, whatever, qual que é o motivo daquele proprietário não saber ou não querer fazer o teste, aí melhor você vacinar com a quinta, tá bom? Não vai fazer mal. E agora, a grande dúvida também, e o paciente com FIV? Pessoal, existem alguns estudos, existem pessoas que estão tentando provar que você fazer uma vacina em um animal que está infecção latente da FIV, ou seja, está em o vírus da FIV, só que está naquela fase latente, que ainda não está manifestando. Como o vírus fica em linfócito T, as vacinas podem induzir a multiplicação desses linfócitos T, que é necessário para a imunização, e aí sim ativar o vírus. Entretanto, presta atenção uma coisa, isso não é provado, isso não é uma hipótese, mas é uma hipótese com muita força, uma coisa muito importante. Ou seja, eu tenho um paciente que é FIV positivo, que fica dentro de casa, que não sai, mora em apartamento, vacina ou não vacina? Não vai vacinar. Vacina só contra a FeLV, contra a raiva. Por que vacina contra a raiva? Porque o vírus da raiva é inativo, não é um vírus atenuado, então não ativa o linfócito T com tanta magnitude. Então pode sim as vacinas mortas, sim, com vírus inativas, pode fazer. Mas é um animal que tem FIV. Eu não consigo controlar esse bicho dentro de casa. Ele sai, briga, tem contato com outros gatos. Você vacina ou não vacina? A recomendação é vacinar. Porque aí ele pode pegar FeLV, aí ter FIV-FeLV, ele pode pegar rinotraqueite, pode pegar calicivirose, pode pegar clamidiose, aí vai. Aí você vacina, tá bom? Mas se você tiver como impedir o contato desses pacientes com outros gatos contaminados, pessoal, não precisa vacinar o animal com FIV. Mas, Luiz, eu quero vacinar porque não tem nenhuma comprovação científica. Pode vacinar, não tem problema, tá bom? Porque lembra que eu falei, é uma hipótese, tá bom? Repete qual parte? Qual parte? Uai, travou aí, amor? Ou tá de boa? Eu acho que tá quase acabando o nosso tempo. A gente só tem 5 minutinhos, eu acho. Bom, pessoal, enquanto
A Nikita vê aí a questão da dúvida dela. Olha só que legal, última dúvida aqui. O que que acha do interferon, pessoal? O que que eu acho do interferon? Pessoal, o interferon é uma medicação usada sim, entretanto, ela é considerada placebo, tá bom? Por que que ela é considerada placebo? Isso quer dizer que o interferon alfa, ele não funciona? Não, pessoal, não é isso, ele funciona. Só que o interferon que a gente tem hoje, ele é o recombinante humano. Então, no começo você usa e tem resultado sim, mas logo o organismo do animal ele começa a produzir anticorpos contra o interferon, contra a medicação que você está dando, porque aquilo não é felino, é recombinante humano. Então, daqui a um tempo, o próprio gato começa a produzir anticorpos e ele para de funcionar. Por isso que ele é considerado hoje já placebo. O que é provado que funciona, pessoal, é o interferon gama felino. Ele é felino mesmo, sensacional. A gente ainda não tem no Brasil, tá bom? Espero que tenha logo. Leucogen é bacana, que é a timomodulina, é bom para levantar a imunidade, mas é importante que se o seu animal não tiver com imunossupressão, você não precisa ficar dando isso. Se você tiver um animal que está bem, você usar para prevenir que a imunidade caia não resolve. Ajuda se a imunidade estiver caindo, tá bom? Pessoal, vou fazer mais um monte. Pessoal, vou fazer live. A gente tem live toda semana. Hoje é a live número 18. Tem fucking 5 meses que a gente faz live toda semana. Então você não preocupa não que a gente vai fazer live de tudo. E agora eu vou deixar um grande agradecimento para vocês. 63 pessoas, teve hora que teve 80. Sexta-feira, 10 horas da noite, sexta, dia da maldade, da cerveja, da cachaça, da festa. Vocês estão aqui comigo aprendendo sobre Fibifel. Cara, gosto demais de vocês. Muito obrigado, de coração. Partilhar meu conhecimento com vocês é tudo que eu quero, que vocês não tenham mais dificuldades. Manda aquele hashtag vem pra live. Vou mostrar a fotinha que eu tinha feito aqui. Tira print aí, galera. Tira print, faz um hashtag vem pra live, coloca no seu stories, marca a gente, porque a gente tá quase batendo 100 pessoas. E aí eu juro pro você, o dia que eu bater 100 pessoas eu vou à loucura, eu vou dar pirueta aqui. Beijo, boa noite, amo vocês, bom final de semana. Amanhã eu tô trabalhando na luta. Beijão!